Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aí a mais um momento, né, desse nosso evento. Nós estamos iniciando agora às 19 horas e eu sou o professor Eduardo, né, sou professor na Ânima Educação, e hoje nós teremos aqui uma mesa redonda, né, assim, recheada de profissionais espetaculares que vão trazer para nós muito conhecimento, muita discussão, né, muitos fatos relevantes, né? Então acho que vai ser um momento aí bem produtivo, tá? Juntamente comigo aqui, né, nesse momento, estou com o Henrique, a Roxana, o Felipe, a Gabriela, a Débora. Eu sei que alguns de vocês aí não estavam durante a manhã, durante a tarde, né, nesses momentos. Estou vendo que a Laura está por aqui entrando também. E eu gostaria de pedir, né, inicialmente, que cada um, né, talvez se nós pudermos nos apresentar rapidinho, né, começando para o Henrique aqui, que está na lista, né, para que todos possam nos conhecer, e aí iniciamos a nossa conversa, tá bom? Perfeito, Edu, boa noite a todos. Acredito aí que a gente já teve aí um breve contato inicial. Boa noite, pessoal. Bom, então me apresentando brevemente, né? Meu nome é Henrique Tobar Macedo, eu sou médico veterinário formado no interior de São Paulo e fiz mestrado, né, com foco em nutrição e nutrição clínica, né? Tive a oportunidade de ser orientado pelo professor Márcio Bruneto. Trabalhei com obesidade, né? O foco nosso foi principalmente aí a questão de microbiota, microbioma, é algo que, do ponto de vista nutricional, aí está bastante em alta, e acredito que, né, em diversas áreas esse mundo, né, que é a microbiota está atingindo aí todas as áreas. E atualmente eu sou consultor da Rios Pet Nutrition aqui Brasil, tá? A gente tem aí a divisão Brasil, então sou eu responsável aqui pela região Sudeste, e aí a gente atua, né, à distância na região Nordeste também, e fico à disposição aí para a gente bater esse papo, Edu. Bacana, Henrique, sempre bom estar com você aí em todos os eventos aí, com a Rios participando também, né? Muito legal. Vi que a Roxana está por aí também, fica à vontade, doutora Roxana. Bom, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui nessa mesa redonda com tanta gente boa, né? Eu me formei na URGS, fiz mestrado e doutorado também na mesma universidade, né? Tenho especialização em felinos, geriatria, paliativismo e tanatologia. Eu atendo felinos exclusivamente desde 2007, né? Sou sócia proprietária de um hospital veterinário exclusivo de gatos, e da necessidade de ter um laboratório especializado de gatos, a gente abriu o DNA Felino, que é um laboratório que por hora atende só a nossa clínica, mas faz as análises hematológicas e bioquímicas ali com 2 patologistas para atender a nossa demanda e ter um atendimento mais rápido, né? E eu dou aulas de pós-graduação nos cursos de tanatologia e de medicina de felinos. Bacana, doutora Roxana, muito obrigada e seja muito bem-vinda. A Débora, fica à vontade, Débora. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Então, vou me apresentar brevemente. Sou médica veterinária, formada em 2008. Tenho pós-graduação em clínica médica de pequenos animais, especialização em medicina felina, também em terapia intensiva. Trabalhei durante alguns anos especificamente só com medicina de felinos, né? Então, tanto na parte clínica quanto na parte de intensivismo, mais voltada para os felinos. E hoje em dia eu atuo aqui na UiVets, na área de aprimoramento médico. Bacana, com muita experiência para nós aí também, né? E Gabriela, fique à vontade, Gabi, para se apresentar. Olá, novamente. Para quem não teve a oportunidade de estar com a gente hoje aqui pela manhã, eu sou a Gabriela, sou médica veterinária, mas atuo há 10 anos já nas áreas corporativas, e aqui na UiVets sou responsável por 2 setores,
o setor de aprimoramento médico, aqui junto com a doutora Débora, e também o setor de RH. Então, a gente teve aqui um espaço muito legal hoje pela manhã, falando um pouquinho sobre os estágios, né, o programa de residência, o programa de aprimoramento, os nossos projetos de plantonistas, enfim, falamos de muita coisa legal, recebi muitos e-mails de vocês ao longo da tarde, então estou aqui hoje para a gente conseguir bater bola aí e conversar sobre esses pontos que acabaram ficando em aberto para todos vocês. Obrigado, Gabriela. E o Felipe, que está aqui conosco também, fica à vontade, Felipe. Boa noite, pessoal, tudo bom? Me chamo Felipe Braz, sou médico veterinário, sou formado pela Anhembi Morumbi. Depois de 10 anos de formados, a gente só fala que faz um tempinho que a gente está formado. É triste porque eu vejo o nome de um monte de gente subindo aqui no chat e falo, nossa, eu lembro dessa pessoa. E aí você vai ficando velho, esse é um pouco de sinal de idade, é triste. Mas eu sou formado pela Anhembi Morumbi, fiz meu mestrado em saúde e bem-estar animal e desde a graduação eu sempre tive talvez um parafuso a menos, porque eu gostava sempre de infecção hospitalar. Então minha área de pesquisa hoje científica é infecção hospitalar e atuo hoje em dia na coordenação das internações do grupo IVETS, então eu faço a coordenação de todas as internações do grupo, aqui em São Paulo e também em Porto Alegre, e também faço a coordenação de alguns cursos de pós-graduação voltados para medicina intensiva. E talvez nesse último terço da jornada veterinária, tentei fazer um pouco diferente e tenho também um MBA em gestão de negócios veterinários e também gestão de projetos e equipes de alto rendimento. Talvez, assim, aquela carreira que a gente brinca é uma carreira um pouco mais vira-lata, né? Vai mudando um pouco ao longo dos anos. Mas estamos aqui para tentar esclarecer todas as dúvidas e também interagir com todos. Bacana, Felipe. Bom demais estar com você também. Com certeza vai contribuir muito em toda a nossa conversa aí, nosso diálogo. E como objetivo de hoje é uma mesa redonda, né? Então, para situar todos, nós tivemos alguns eventos aí durante a manhã, outros durante a tarde, e o pessoal foi preenchendo um formulário, né, com algumas perguntas, e tem algumas, né, até que nós estamos lendo agora, que eu particularmente achei bem interessante, né, e queria jogar a pergunta, né, para todos, para que nós possamos discutir. Um dos temas, né, que foi falado, né, que nós sempre falamos, é a questão da nutrição, né, a nutrição de cães e gatos, assim por diante. E aí vem uma pergunta aqui, de maneira bem direta, né, que é a seguinte: alimentação caseira para pets, obviamente, é saudável ou não é? E aí, o que vocês acham? Bom, Edu, não sei se talvez vocês queiram compartilhar um pouquinho, né, da experiência e da informação que vocês têm, mas assim, né, falando do ponto de vista nutricional, tá? Eu vou começar, né? Comecei me apresentando, eu já começo puxando um pouco aí pro lado onde eu gosto um pouco mais. E a alimentação caseira, sim, ela tem um potencial muito grande, né, dentro da nutrição. Ela é fundamental em algumas situações, né, principalmente aquelas em que o animal acaba não consumindo um alimento comercial ou, eventualmente, a gente precisa manejar condições diferentes, né, condições de saúde diferentes que não são atendidas por uma nutrição convencional aí, né, falando especificamente sobre ração, mas existe sempre aquele ponto que a gente sempre discute e ressalta bastante, que é garantir que ela seja completa, tá? E o fato dela ser completa significa que a gente precisa garantir que eles recebam todos os nutrientes que eles não conseguem produzir por conta própria, né? E aí, particularmente, a gente sabe, né, que no caso de felinos, especificamente, né, a gente precisa atender, né, alguns requerimentos nutricionais que são específicos da espécie, tá? E adicionando isso, a gente também tem que entender a questão da categoria e momento de vida que esse animalzinho tá. Então, ali a gente tem, né, a fase de filhote, que ele tem a necessidade mais específica, por exemplo, com relação a alguns ácidos graxos,
né? Ao longo de toda a vida, o recebimento com relação à taurina, a incapacidade dele, né, com relação a algumas metabolização, então a gente precisa aí garantir que o fornecimento de vitamina A ele é importante. Enfim, existem diversos aspectos que são importantes, né, sempre de acordo, olhando ali, né, particularmente aonde que esse animalzinho está na fase de vida dele. Então, do ponto de vista aí, né, nutricional, é extremamente válido, e vale ressaltar um ponto bastante importante, que quando a gente pensa na alimentação caseira, né, a gente identifica que é juntar várias matérias-primas, né, vários ingredientes, e quando a gente pensa nesse alimento que é formado a partir dessa junção, existe o cuidado para aquele animal que seleciona. Então, se ele selecionar, né, comer somente alguns dos ingredientes ali, né, você concorda que, no papel, a gente tem uma dieta completa e balanceada muitas vezes, mas, efetivamente, a gente não está garantindo que ele está consumindo tudo. Então, esse é um outro cuidado bastante importante, e aí a gente fala aí nessa parte de felinos. Mas, sem dúvidas, tem bastante benefício. E aí, né, jogo para todo mundo aí, os especialistas, né, ou do ponto de vista aí, né, mais próximo da área, né, da clínica, enfim, o que vocês podem colaborar. Eu concordo sobre ser saudável, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente se preocupar com esse balanceamento, né? Então, não só em si a dieta ser caseira, mas ela ser muito bem balanceada e principalmente se atentar às suplementações que são necessárias, porque a gente sabe que mesmo com o equilíbrio dos alimentos, a gente vai precisar muitas vezes entrar com suplementos, né, adicionais para conseguir atingir os níveis que a gente precisa, e com certeza essa questão da seletividade acho que é a parte mais difícil, né, porque o fato deles selecionarem o que é mais apetitoso torna um desafio a gente conseguir manter esse tipo de dieta. Eu concordo com todos, na verdade, sobre esse tópico, e ainda até acrescento um detalhe, talvez trazendo um pouco da experiência de internação, porque muitas vezes esse paciente na internação, às vezes o que ele só demonstra interesse é pela alimentação caseira. Então, talvez, sendo até um pouco mais criterioso, eu concordo plenamente com o Henrique, de lembrar que esse paciente ele tem algumas necessidades e a gente não pode deixá-lo seletivo para esse tipo de alimentação. E pensando no ambiente de hospitalização, isso é uma coisa que acontece bastante. É o famoso sim, comeu, quando você vai ver, ele comeu parcialmente só alguma porção do alimento. Então, acrescentaria isso como um ponto de atenção, né? Lembrando que também acho que do ponto de vista nutricional faz todo sentido, quando feito por nutricionistas e pessoas especializadas da área, não utilizando muitas vezes fórmulas que encontramos pela internet ou fontes, vozes da minha cabeça. Mas, tendo esse uso dentro de um ambiente hospitalar, eu vejo benefícios, lembrando que é uma fase de transição, onde eu preciso entender o interesse por alimento do paciente, não, talvez, suplementá-lo para ganho de peso. Eu sempre penso também que as pessoas, às vezes, não têm tempo suficiente para preparar o próprio alimento. Como que vai ser esse preparo do paciente todos os dias, sendo que o gato é um petiscador, né? Ele vai comer várias vezes ao dia. Como é que vai estar ofertado esse alimento? O meu receio fica todo nisso, né? Na manutenção, fez todo o gato comer, e agora eu mudei de emprego, minha rotina virou, tive filho, sei lá, e não consigo mais manter isso, e aí volta, né? O gato fica meio assim, sem a manutenção, né? A maior preocupação é isso. Entender que depende de uma pessoa, né? Fazer isso. Posso só fazer um comentário que, enfim, né, tá bem recente aqui, ele acaba entrando muito na nutrição, então não sei nem o quanto que eu tô, né, entrando muito, mas assim, acho que é legal compartilhar. Não sei se vocês, né, já ouviram falar nessa questão de você preparar o alimento, né, o alimento caseiro, e você congelar ele, né? E aí você congela, depois você descongela, e aí você passa, enfim, né? E o método de congelamento atual, né, que é o que a gente acaba fazendo, que é o congelamento ele é mais demorado, né? Ele não é um congelamento muito rápido.
E isso acaba atrapalhando no aproveitamento, principalmente dos carboidratos, tá? E aí, depois do descongelamento, né, a gente acaba tendo uma formação de amido resistente, né? E aí isso muitas vezes acaba atrapalhando ali, né, na digestibilidade, naquilo que você está aproveitando. Então, você acredita que está fornecendo tudo aquilo de energia para o animal, mas no final das contas, né, por conta de um processo aí, né, que a gente faz e ele não é industrial, lembrando, né, que o processo industrial ele é e a gente faz um método caseiro em casa, né, que é um congelador de casa. Ele acaba mudando aí, né? Então, às vezes, pode ser que não seja a melhor forma da gente armazenar, enfim, e fornecer isso. E aí, a Roxana comentou, né, sobre esse aspecto de fazer sempre, né? E nessa situação onde você está tendo prejuízo, realmente você precisa estar sempre fazendo, né? Para garantir que está fornecendo aquilo de forma adequada, enfim. E eu vejo assim como um grande desafio, né, em todo esse processo, nós como profissionais da medicina veterinária também convencermos, né, ali o tutor das necessidades do animal, né, no sentido convencer que vai dar só salsicha para o cachorro, ele vai estar comendo, mas não vai estar nutrido, vai ter deficiências nutricionais, né, vai ter algum impacto na saúde do animal a curto ou a longo prazo, né? Então, algo nesse sentido vai acontecer. E trazendo para essa questão de nutrição, de alimentação, tem um outro questionamento aqui que foi feito, que é mais voltado para gatos, né? Mas eu acho bacana nós discutirmos. Assim, a pergunta é: por que os gatos têm tanto problema renal? Tem a ver com a alimentação dos gatos? Ou tem a ver com o estilo de vida deles ou com alguma característica específica? Tá? Por quê? Né? Alguém tem alguma percepção sobre esse assunto? Bom, eu vejo que aí temos um problema da natureza, que fez os gatinhos com 200 mil néfrons, né, com poucos néfrons, e a natureza deles de terem beber pouca água, tirar a água do alimento, uma cultura nossa de não fornecer tanto alimento úmido, né? Então parece que os rins deles, desde pequenos, trabalham na exaustão. No meu doutorado a gente fez necrópsia de mais de 300 animais, e os gatinhos com 5 anos, sem sinal clínico, sem alteração de densidade urinária, sem alteração de creatinina, sem alteração de imagem, já tinham no estopato glomerulosclerose. Então, eu acho que é muito da nossa, às vezes, se a gente for pensar, né, Felipe, eu também tenho mais de 10 anos de formada, bem mais. Então, assim, nos últimos 5 anos, para dizer que a gente teve ofertas de potes diferentes, fontes, alimentos úmidos no maior número, né, para os gatos. Então, acho que a gente passou um tempo inteiro, várias décadas, alimentando eles sem oferecer tanto alimento úmido. Então, acho que isso contribui, né, fisiologicamente e hábitos deles, né. E nem todo gato gosta também de ração úmida, né? Isso é uma coisa que às vezes eles comem por um período e param de comer porque a textura não é agradável para eles, né. Por isso que acaba sendo bem importante que a gente consiga entender a melhor forma, né, de fornecer essa suplementação hídrica para esse felino, seja através de uma fonte, né, através de gelinhos que a gente pode fazer como petisco com caldinho do sachê. Hoje a gente tem diversos tipos de alimentos úmidos que a gente consegue tentar, mesmo que personalizar ali para o jeito que aquele felino prefere, mas realmente eles tendem a beber pouca água, muitas vezes eles ficam condicionados àquele tutor que acostuma o gatinho a beber água na torneira, e aí se o tutor está 12 horas fora de casa, ele fica 12 horas esperando alguém abrir a torneira para ele. Então a gente precisa entender muito também, né, da rotina desse gatinho para conseguir melhorar essa questão, porque nós sabemos que, infelizmente, a predisposição é que eles têm um problema renal, pela evolução, pela quantidade de néfron, pela forma como ele lida ali com a ingestão hídrica, mas cabe também na nossa parte como veterinário tentar melhorar isso da melhor forma possível e sempre com uma alimentação de qualidade, né, que a gente sabe que também, se a alimentação não for de qualidade, mesmo que a ração seca, a gente vai acabar tendo um prejuízo maior aí para esse paciente.
E algum tempo atrás, né, não vou falar também meu tempo de formado, né, para não passar vergonha também, mas até se falava que não era saudável, né, dar para os gatos a ração em sachê. Né, era toda, né, se muito falava... sódio, né? Tinha muito sódio. Isso mesmo. E tinha muito sódio, porque não pode comer a ração em sachê, tem que ser só a ração seca, né? Sim. E aí até, Henrique, com certeza você vai poder ajudar, enfim, numa curiosidade, o que surgiu, porque assim, nós falamos, a alimentação é importante. Então, um dos aspectos importantes da alimentação é dar uma ração para o animal, que tem um equilíbrio, etc. e tal. Só que quando eu vou no mercado comprar a ração, eu vou achar uma ração que eu pago R$5 o quilo, e eu vou achar uma ração que eu pago R$200 o quilo, que seja, né? Essas diferenças, né, não digo de preço, mas de qualidade da ração, Henrique, vão influenciar na incidência de insuficiência renal, por exemplo, ou algum outro problema nesse sentido? Primeira coisa que até eu ia comentar anteriormente, mas é assim, do ponto de vista nutricional, né, eu tentei buscar na memória, mas eu não tenho nenhuma informação que existe algum tipo de correlação, né, com relação ao aumento do consumo de determinado nutriente, vai determinar que existe ou não o acontecimento da doença renal crônica, tá? Então, assim, não é porque o animal consome um teor maior de proteína ao longo de toda a vida que necessariamente ele vai ter ali uma doença renal crônica. Ou, pelo contrário, ou porque ele consumiu, né, um alimento de alta energia e isso vai predispor ele à doença renal crônica. Enfim, esse é um dos pontos, né, do ponto de vista nutricional que particularmente a gente não tem correlação. Então, acredito que o que a Roxana e a Débora comentaram faz muito mais sentido, né? A gente não tem exatidão sobre o que a informação, né, real do que é, mas a gente tem aí essas hipóteses. E falando um pouquinho sobre qualidade de alimento, Edu, então, a princípio, eu diria que não, né? Porque realmente a gente não tem essa relação direta, mas a gente tem que lembrar principalmente, né, que um alimento muitas vezes com uma qualidade menor, muito provavelmente pode ter sido por conta de todo o processo, inclusive as matérias-primas que compõem esse alimento, né? Então, obviamente, né, para que ele consiga ter aquele custo mais baixo, as matérias-primas provavelmente não são aquelas mais bem selecionadas e o processo, muito provavelmente, pode ser que não seja o mais elaborado, tá? Diferente de quando a gente vê um alimento que ele é um pouco mais caro, tem um custo maior, então o cuidado com aquela matéria-prima ela acaba sendo maior e o processamento acaba também sendo maior, né? Inclusive as formulações. E um importante aspecto, tá, que eu gostaria de levantar a bola, né, e eu já comecei falando que eu gosto de microbiota, e, enfim, vou puxar um pouco para essa sardinha, e aí todo mundo comenta um pouco sobre isso. Mas o que a gente tem observado aí, né, é que o aumento do consumo daquelas proteínas que não têm um bom aproveitamento, elas acabam servindo como resíduo no intestino para fermentação proteica. E muito desses pós-bióticos proteicos, eles acabam tendo uma influência sobre a inflamação e, consequentemente, ele pode ter uma influência não direta, mais uma vez, tá? Mas uma vez que você tem uma predisposição à ocorrência de doença renal crônica, você pensa que nós estamos adicionando mais um fator, né, para que aquilo progride, né? Então, talvez, né, sintetizando aqui um pouquinho, né, os alimentos de baixa qualidade, eles não vão ter um grande aproveitamento, e aí, principalmente com relação à proteína. E isso pode gerar um impacto negativo no intestino, e aí, se aquele animalzinho já tiver um risco, né, a ocorrência de doença renal crônica, pode ser que a gente está acentuando um pouquinho mais, tá? Mas esse é só um aspecto, e aí eu gostaria de ouvir todo mundo aí para... Bom, eu adoro esse tema, Henrique. Falar de microbiota e microbioma é um negócio que, quando envolve bactéria, me toca o coração. E o que eu
vejo, na verdade, assim, a minha área de pesquisa ela é um pouco diferente, eu acabo pesquisando em objetos e ambiente, mas o que a gente percebe? Muitas vezes a mudança desse hábito, e principalmente o que você citou da parte de pós-biótico, a mudança, né, alguns trabalhos que eu pude fazer com o professor também, ainda em vida, que a gente levantou era a influência desses pós-bióticos na mudança de microbioma desses pacientes e o quanto isso pode acarretar, muitas vezes, em deposição de complexo antígeno-anticorpo em órgãos-alvo. Tá? Pensando no paciente felino, a gente sabe já que, por natureza, ele é um paciente que tem realmente menos néfrons do que em comparação a outros mamíferos, né? E tem um agravante, né? O hábito alimentar dele, ao longo dos anos, a gente foi mudando. Antes ele se alimentava por uma presa e a gente decidiu dar pellet de ração. Então a alimentação dele foi privando de água, alguém que já sabia se privar de água. Então, e aí agora, talvez eu até acrescentaria um a mais aqui a essa discussão, que além de tudo, agora ele tem que sobreviver ao médico veterinário. Porque antes ele não tinha que sobreviver aos pacientes que a gente diagnostica com alguma influência renal, alguma alteração renal, e agora ele tem que desenvolver uma resistência aos desafios hídricos que a gente faz com ele. Porque logo, um doente renal que se desidrata, a melhor forma de fazer é sempre fluidoterapia, e a gente percebe que muitas vezes a gente vai terminando de ou inflamar ou lesar esses néfrons que sobraram. Então eu brinco, até falei na palestra que a gente tem uma sorte muito grande que o nosso paciente ele sobrevive apesar do tratamento. Né? Apesar, muitas vezes, da gente esquecer algumas características fisiológicas e esquecer de algumas características comportamentais, ele vai lá e sobrevive a tudo isso, né? Mesmo a gente fazendo todo o inverso. Mas voltando, assim, sem devaneios, a parte de deposição proteica, é um cheiro, eu não tenho nenhum trabalho que foi feito isso, a gente levantou algumas hipóteses, porque a minha área era ver o impacto disso em contaminação ambiental, mas sim, tinha bastante impacto de mudança de microbioma, e com certeza isso altera a microbiota em ambiente. Tá? Então, a gente viu mudanças principalmente em cassete genético de bactérias, o que poderia piorar a virulência de algumas que a gente já sabe que são bem resistentes. E esses pacientes, como reservatórios dentro de um ambiente hospitalar, ele pode trazer uma quebra de barreira bem importante a ponto de infecções em outros. Só enquanto ninguém comenta algo ou surge uma nova pergunta, só fazendo um comentário que logo cedo, né, a primeira apresentação foi um pouquinho sobre mercado e perspectiva, né, e um dos levantamentos que a gente tem junto, na verdade, né, um levantamento que tem da Euromonitor, né, que a Rios levantou, basicamente para trazer um pouco do cenário da América Latina, né, e aí tem um comparativo lá, né, sobre o crescimento das categorias que a gente consegue definir aí, né? Então, alimentação seca e úmida para cães, seca e úmida para gatos, né? E acredito que talvez parcela seja, né, a culpa dos médicos veterinários de tentar incentivar redes sociais, né, que incentivam, enfim, mas a parcela que teve o maior crescimento aí de 2018 até 2023, ao redor de 23%, foi alimentação úmida de gatos, né? Então, comparativamente, né, foi a que teve maior crescimento, né? Mas proporcionalmente é a que tem a menor parcela ainda dentre todas. Mas teve um crescimento, então assim, né, eu acredito que seja já um pouco, né, dessa mudança de mentalidade. Acredito que, né, essa questão aí, né, de a gente tirou esse animal que consumia um alimento, né, que era rico em água para uma alimentação que agora tem quase nada, 10% de água, né? Quem sabe agora a gente está mudando um pouco, né? Pensando que o alimento úmido aí tem em torno, né, de 60%, 70%, até 80% em alguns casos. Talvez a gente consiga, né, cuidar um pouquinho melhor, né, desse cenário aí. Você sabe uma coisa que eu fiquei curioso enquanto nós estávamos falando ali, né, essa questão assim, né, primeiro, né, Henrique, quando nós falamos ali a questão de nutrição, né, eu falei as diferenças de rações, assim,
né? Realmente, normalmente nós pensamos, né, que arroz é tudo igual, trigo é tudo igual, né, que os ingredientes que são utilizados são todos iguais, né, são commodities, mas não são, né? Então, tem valores nutricionais diferentes, né? E com certeza produtos de melhor qualidade, de uma qualidade não tão boa, assim, digamos, né? Mas o que eu fiquei curioso mesmo ali, né, quando nós falamos agora um pouco na questão de insuficiência renal, né, eu queria perguntar um pouco para o Felipe, que também eu sei que tem uma experiência muito grande nisso, assim, a insuficiência renal é grave, né, tem um tratamento, né, assim, trata com medicamentos, com alimentação, mas chega um momento que o paciente muitas vezes precisa de um suporte hospitalar. Então, vai necessitar do suporte hospitalar, do internamento, de fluidoterapia, enfim, de outras técnicas aí que podem ser utilizados. E na percepção de muitas pessoas, né, Felipe, um gato, por exemplo, com insuficiência renal, precisou ser internado, a chance dele vir a óbito é muito grande, né, na percepção das pessoas. Isso ainda é real? Como é que está essa questão do tratamento dentro do internamento desses animais? Não, legal. Eu acho que a gente tem 2 pontos importantes, né, quando a gente pensa em internação e gato, né? Toda a parte que a gente comentou já do cat friendly, que a gente falou sobre a estadia desse paciente na hospitalização, na palestra, mas tem 2 pontos importantes ainda além de tudo isso. Acho que o primeiro é a conscientização, muitas vezes, do cliente em levar esse paciente para um veterinário. Ainda existe, por mais que tenha avançado muito, né? Eu pude presenciar toda essa mudança, mas ainda tem aquele estigma de que gato não pode ir para o médico, porque se o gato sair de casa, ele vai para o hospital e morre. A gente tem uma resposta muito a esses pacientes, uma resposta muito rápida, a resposta fugaz adrenérgica dele, a ponto que leva ele, de fato, muito mais crítico para um hospital. Isso é fato. Mas ainda tem muito essa estigma de que gato não pode ser hospitalizado. Hoje, as internações, boa parte das internações já estão aptas a receber o paciente. O que falta, muitas vezes, é o médico entender que esse paciente ele não é um cachorro pequeno. E aí, quando a gente pensa em respostas, no caso da doença renal, que foi citado, a gente percebe que o médico veterinário ainda não, de uma forma generalista, o intensivista, ele ainda não entendeu a necessidade hídrica que esses pacientes eles acabam necessitando. Quando a gente pensa em proporção de distribuição de volume, o gato ele tem uma distribuição bem menor em composição de massa seca e massa molhada, água. Né? Ele tem menos. Ou seja, ele necessita de menos. E a gente esquece desses pequenos detalhes. Para a nossa sorte, quando a gente pensa em cão e gato, principalmente a gente está na área de gatos hoje, eles são poliúricos. Eu brinco que, para a nossa sorte, o gato ainda tenta resolver o problema que o médico faz errado. Mas, a longo prazo, quantos néfrons a gente já não lesou nesse processo dele de filtrar em excesso? Então, assim, de forma resumida, a gente sim enfrenta um grande desafio na hospitalização. Eu acredito que boa parte do desafio hoje ele é muito mais voltado para como manejar esse paciente dentro do ambiente hospitalar. Ele está num ambiente inóspito, um ambiente estressante e com uma doença que vai potencialmente fazer com que ele não se alimente adequadamente e não faça ingestão de água. A gente precisa transformar toda essa experiência para poder fazê-lo voltar a se alimentar, fazê-lo voltar a ter fisiologia adequada e não prejudicá-lo no processo com reposições hídricas, tá? Que é onde, de fato, hoje a gente tem problema. E o problema, às vezes, vem do próprio cliente, que é o que a gente sente hoje na ponta em visitas hospitalares. O cliente ele acredita que quanto mais eletrônicos ligados a um paciente, melhor monitorado ele está. Sendo que, muitas vezes, quanto menos invasão eu tiver nesse paciente, melhor é a chance dele ter um desfecho. Então, 5, 6 bombas de infusão ligado num paciente, aparentemente parece que a gente está tratando. E muitas vezes, essa creep fluid, que é o que a gente sempre fala, a fluidoterapia sombria que a gente não bota na conta, ela é o que leva muitas vezes o paciente a óbito. Começa com uma secreção nasal, que o médico veterinário ainda tem a desculpa de falar que pode ser só uma imunossupressão de estar hospitalizado, que é uma grande mentira. Mas já é um primeiro excesso de fluido que a gente já vem fazendo neles. E isso, a longo prazo, realmente vai cobrando, tá? Essa é a realidade que eu vejo hoje, assim, dos pacientes que a gente acompanha.
Edu, só pegando aí a questão que o Felipe respondeu, eu gostaria de levantar uma pergunta para todos, né, com relação hoje, né, uma das coisas que as empresas, né, acabam fazendo é também ter essa troca de informação com o cliente final, né, e levar informação para eles. E vocês, né, durante o atendimento, vocês fazem isso também, mas numa proporção menor, porque vocês acabam atendendo individualmente, né? Vocês conseguem pensar uma forma de educação da sociedade? Porque no final das contas, né, acaba sendo importante que os tutores tenham algumas das informações que vocês estão comentando, que vocês vivenciam, né? Só que como que a gente faz isso ganhar, né? Ganhar luz, né? Vamos pensar assim. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa, né? De como que eu faço para chegar essa informação na maior parte da população que tem o gato em casa, né? Eu, se não fosse médico veterinário, eu posso ser bem sincero que se dependesse, né? Vamos pensar dos meus pais, por exemplo, né? Dos meus irmãos, cara, eles não sabem um décimo, né? De tudo isso que a gente deveria estar sabendo. Enfim, gostaria de ouvir um pouquinho vocês de como que a gente faz essa troca, né? Até para mim, né? Para eu aprender um pouco de como que eu poderia, né? Ter essa abordagem dentro da indústria, né? Porque um dos papéis, né? É esse. Posso responder alguma sugestão? Primeiro, eu quero falar que eu amei o que o Felipe falou sobre o overtreatment, né? Que tratar em excesso é uma coisa que... Eu fiquei hospitalizada há pouco tempo e falei assim, gente, coitado dos gatos com a bomba de infusão, porque eu sou uma pessoa que durmo super fácil e eu não preguei o olho no hospital por causa das bombas de infusão. Eu tava quase... Tem trabalhos, né, principalmente na enfermagem, falando sobre o estresse que a bomba de infusão causa, né? Mas, assim, eu sempre penso que a gente, quando tá numa consulta, e agora as minhas consultas, eu sigo uma filosofia chamada Slow Medicine, né? Então, as minhas consultas têm 1h30 de duração. Que em 1h30, tu muda a vida de um tutor. E ele não entende. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, eu vou dando a minha informação fracionada. Ontem eu estava fazendo uma consulta e estava junto com as aprimorandas, e aí no final eu pedi para elas falarem o que elas fariam de diferente. Aí ela falou, eu daria orientações em relação ao cuidado. Eu falei, tu viu que quando a gente falou para ele que tinha um espaçamento de intestino, ele já parou, ele bloqueou? Ele já não estava mais recebendo informação. Não adianta tu fornecer tanta informação para o tutor. Eu acho que tem que ser em gotas, e eu acho sim que a gente tem que dar informações de uma linguagem simples para eles entenderem, mas, por exemplo, a própria AFP, que é a Associação Americana de Felinos, ela pede para que a gente faça materiais educativos para o tutor, então, para deixar na recepção e para entregar, para que ele entenda a importância. Eu acho que dessa forma é muito importante. E a gente fez uma vez dois encontros para tutores, falando para tutor sobre as doenças, e foi muito legal, porque eu vi que eles tinham uma curiosidade muito grande, eles estavam lá quietinhos, anotando as coisas que a gente estava falando, explicando para eles, né? E explicando o que acontecia, porque é aquilo que eu botei na minha palestra, o que a gente vê e o que ele vê, né? Não são as mesmas coisas. Eu concordo em gênero, número e grau, assim, Xana, porque eu brinco que antes de sermos veterinários, nós somos médicos, né? É a palavrinha que vem antes. E a palavra médico, ela é imbuída de uma força muito grande em educação e saúde, né? Nós somos educadores em saúde todos os dias, né? Você pensar em uma consulta sendo uma consultoria, você está gerando conteúdo para alguém que não faz ideia daquilo. Então, a comunicação, que acho que foi o que você comentou, eu concordo plenamente. E quanto mais slow medicine, eu também sou adepto disso, porque quanto mais a gente conseguir fracionar a informação para quem não entende o que está acontecendo, e quanto mais próximo da realidade dela eu conseguir me comunicar, é como eu disse até na palestra, né? A palavra comunicação vem de comunicare. Comunicare significa partilhar algo em comum. Então, enquanto não for algo em comum, eu não estou comunicando, eu estou sendo meramente informativo. E a informação eu dependo muito da pessoa que está recebendo para ela interpretar.
E se a gente pensar que saúde, que é o que a gente está abordando hoje, né? Saúde, ela literalmente veio de uma divindade, quando a gente busca historicamente, ela veio de uma divindade. Sou eu que vou falar que não entendi na frente de uma divindade? Não vou ser eu que vou falar. Então o cliente, ele tem vergonha de assumir, e ainda mais quando a gente faz questionamentos que eu acho pouco produtivos na consulta de o senhor entendeu? Essa pergunta ela só cabe sim ou não. Né? E se do outro lado eu tenho uma divindade, eu vou falar sim, eu não vou falar. Imagina, parecer burro na frente de uma pessoa. Então, eu acho que é o que eu acabo praticando, acho que tento cada dia mais partilhar coisas em comum com essas pessoas, e de fato a gente influencia muito. E o que eu acho que a gente poderia melhorar cada vez mais, talvez para trazer essa informação mais próximo da ponta, é entender os meios de comunicação e entender o estilo de vida que essas pessoas acabam tendo. E transformar a necessidade que eles não sabem que eles têm essa necessidade, mas mostrar para eles a necessidade que eles precisam entender sobre o tema. Sim, fazendo um paralelo, só para mostrar até onde eu quero chegar, um tema que eu gosto bastante hoje de abordar é a hemogasometria. E eu acabo fazendo instalação de hemogasometrias ao redor do país, e tem muita gente que me pergunta, poxa, mas como é que você consegue estabelecer um equipamento que muitas vezes é caro, e o médico veterinário tem uma barreira de entrada muito grande porque ele não sabe ler? Eu queria necessidade em quem? No cliente final. Então, quando você faz o que a Roxana falou, conversar com clientes e mostrar para ele a necessidade daquilo, eu tenho certeza que ele vai ser o seu melhor fiscal. Tá? Eu falo isso com bastante propriedade. Quando você fala de hemogaso, olha, sabia que esse exame ele pode falar sobre células estarem morrendo ou não? Isso ele entende. Ele não sabe o que é um pH e uma mudança de uma acidose respiratória. Isso ele não sabe. Mas quando ele cobra o médico veterinário sobre aquilo, olha, eu escutei falar que tem um exame, e a gente vive na época da informação. Então, por que não sejamos nós os melhores informadores? Vamos trazer a mais, vamos comunicar. Já que a informação tem a rodo, vamos trazer sensibilidade na informação para que ela vire comunicação. Tá? E aprender, assim, hoje, acho que todos aqui são professores, né? A gente, cada vez mais, a gente precisa aprender e fazer as analogias do que está acontecendo no dia a dia hoje, né? Não adianta, as mesmas analogias de 10 anos atrás não funcionam hoje. É um mundo VUCA, né? Um mundo muito volátil e rápido. Eu lembro de uma dessas conversas que eu tive com os tutores, a gente falou sobre a importância de exames pré-operatórios. E aí, no final, a tutora disse, eu tenho 20 gatos, eu quero saber como é que eu faço nos meus 20 um check-up. E ela foi lá e fez ecocardio em todo mundo, e foi fazendo avaliação. Eu falei, nossa, é só mostrar por que precisa, né, que eles entendem e adaptam. Hoje em dia, realmente, a informação está para todo mundo, cabe a gente explicar, né? A gente tem hemogaso na clínica e a gente usa muito, muito, muito. E é muito comum dos veterinários virem de outros locais grandes, às vezes dizerem, mas a gente tem dificuldade de usar, como é que vocês conseguem acessar o tutor para fazer? Porque ainda tem um custo maior, né? E quando a gente vai mostrando a importância, eles entendem mesmo. Eu uso esse exemplo da hemogaso porque quando a gente introduziu em alguns dos hospitais que eu trabalho hoje, a resistência era, não, a gente nunca vai usar isso. Hoje, quando quebra o equipamento, meu WhatsApp ele não para de apitar falando, Felipe, cadê? Eu não sei mais viver sem isso. Então, quando você cria a necessidade, a pessoa ela tem, ela só não sabe que ela precisa disso. No caso da informação do felino, eu acho que se a gente cada vez mais acessar os clientes, principalmente os que possuem gatos, sensibilizar eles da importância, tudo começa com um questionamento. Às vezes ela não sabe fazer a pergunta certa. Se eu ajudar ela a fazer a pergunta certa, ela vem. Ela vem. Eu gosto muito. Até respondendo aqui o pessoal, o Michael perguntou qual que é o termo em inglês, é slow medicine, de medicina lenta, né? Que hoje cada vez mais a gente faz consultas em 15 minutos, onde você não avalia nada, né? Você simplesmente preenche um prontuário. É que eu costumo brincar. É um cara crachá de prontuário. Isso a gente acaba não extraindo uma boa informação, né? A anamnese é uma arte. E toda arte demanda tempo para ser produzida. Então a teoria desse slow medicine seria basicamente produzir uma ciência que demanda tempo e atenção e conexão, né? Empatia. Fala-se muito sobre empatia e pratica-se pouco, né? Mas é isso.
E aí, só complementando um pouquinho, até fazendo um paralelo igual o Felipe fez com a Gaso, né? Eu acho que a gente também precisa pensar em coisas que são muito da rotina e que são importantes, mas que o tutor pode não ter esse conhecimento mínimo necessário. Por exemplo, eu já peguei felinos com 10 anos que o tutor nunca tinha ouvido dizer sobre FIV e FeLV. Não é obrigação dele conhecer que existe um teste de FIV e FeLV, que existem essas doenças, né? Nossa obrigação como veterinário de passar essa informação e de ofertar esse exame, de explicar a importância. E aí esse paciente ali, né, já idosinho, era FIV positivo e não teve durante aí a vida dele esse suporte que ele poderia ter tido por uma falta de comunicação que aconteceu no decorrer da vida dele. Então é muito importante que a gente comunique, que a gente entenda que a obrigação é nossa de transmitir a informação e não do tutor, né, de saber. Não, perfeito. Assim, se eu pudesse, eu falo pra caramba, gente, então me corta se estiver falando demais, mas trazendo até uma experiência de vida, na verdade. Eu gosto muito de comunicação clínica, porque quando eu me formei, eu achava que internação era o melhor lugar para não se comunicar. E é óbvio que eu errei, né? É óbvio. É o contrário, né? É óbvio. E aí eu percebi o quão ruim eu era em comunicação. Aí a gente percebe que toda a expertise ela pode ser ensinada e aprendida. Então existe técnica. Então a gente foi lá, eu fui atrás a entender esse negócio que eu não sabia. E eu faço um traçado com o meu próprio avô, né? Quando a gente entende o cenário onde essa pessoa está inserida, o cenário impacta muito em como ela vai absorver essa informação. Então eu cito meu avô, porque meu avô, quando ele era vivo, a gente levou ele no hospital porque ele estava com dores abdominais, com gases. A prescrição foi Luftal gotas, e boa, assim, prescrição não óleo no seu olho, tá aqui o Luftal, você compra um frasquinho desse tamanho, pode usar em casa e volta daqui a alguns dias. Eu voltei na casa do meu avô, depois eu não acompanhei a consulta, eu voltei na casa do meu avô e perguntei para ele se ele estava se sentindo melhor. Ele falou que não, e mesmo tomando remédio, não diminuíram os gases. Aí eu perguntei, nossa, sério, vô? Puxa, pior que Luftal ajuda, né? Aí ele falou assim, e o problema é que arde o olho. Eu falei, como assim arde o olho, vô? Ele, porque você tem que pingar esse negocinho aqui no olho, né? Parece besta isso, mas a única correlação que meu avô tinha com uma coisinha que era um frasquinho desse jeito eram com os colírios que ele usa. Então, assim, para nós que estudamos, isso é óbvio. Mas será que é óbvio para o meu cliente? Porque se fosse óbvio para o meu cliente, é isso que eu falo para os nossos residentes, se fosse óbvio para o nosso cliente, a gente não tinha cliente. Ele tratava em casa. Então, ainda bem que ele não sabe. E que bom que eu posso mudar a vida dele explicando de uma forma que faça sentido. Acho que é isso que a gente tem que mudar na comunicação, né? Entender onde esse ser está inserido. Exato. Eu tive uma situação muito semelhante com uma veterinária furiosa, que a tutora ligou para ela, que ela tinha prescrito 1,5 ml de amoxicilina, e era pó, como é que ela ia dar o pó, e a menina furiosa que a tutora não tinha lido. Eu falei, bom, a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Você não explicou para ela, porque ela não tem obrigação nenhuma de saber que você tem que diluir o pó, homogeneizar e dar. Você simplesmente falou para ela, né? Então, uma coisa que eu batalhei muito para tirar da internação era a receita feita do paciente interno sem a presença do tutor. Não existe isso. Tem que saber que horas o tutor trabalha, se ele tem condições físicas e emocionais de medicar, como que ele vai conseguir, e mostrar para ele, né? Porque a respeito do seu avô, muita gente não sabe, já usou medicação em outra via que não era e infelizmente não. A gente conhece o mundo, né? E é o que o pessoal muitas vezes furioso fala, mas isso é óbvio. A pergunta que eu faço inversa é óbvio para quem? Porque pode ser óbvio realmente, mas para quem? Se for para você, perfeito, você fez 50% da comunicação. Agora, se não for óbvio para a pessoa que está te escutando, parabéns, a gente eliminou a comunicação, né? Então é exatamente isso. E esses orçamentos, né, tempo, que a gente sempre fala, e eu acho que a empáfia do médico é falar assim, poxa, mas isso é super factível de realizar. É só você fazer medicações KID e tranquilo. Se a gente parar para pensar entre medicações TID e KID, a gente tem que parar em média 6 vezes ao dia. Né? Quantas pessoas hoje nessa sala que estão escutando a gente conseguem parar 6 vezes ao dia? Então, por isso que eu falo muito sobre inserir e entender muito aonde a pessoa que a gente está conversando está inserida, entender a realidade dela, que é o que você falou, eu não concordo. Tudo bem a receita ser feita longe, mas eu vou lá e tenho que explicar para ele, para entender se aquilo faz sentido, porque se não fizer, o tratamento não funciona.
compartilhando com vocês um paralelo, assim, de uma situação que eu passei e até ficou como uma experiência, assim, para minha vida. Eu era relativamente recém-formada e trabalhava em uma clínica, e aí não foi um gatinho, mas foi uma experiência que poderia se adequar para qualquer um, e veio um paciente para uma castração. E ela procurou o atendimento veterinário para uma castração de uma fêmea, e foi feita a castração, e eu fui responsável pela liberação da paciente. Estava fazendo a liberação da paciente, a tutora falou para mim, ai, doutora, muito bem, obrigada, só uma dúvida que eu fiquei, quando que ela pode cruzar? Porque eu queria muito um filhotinho. Na hora eu perdi o chão, eu tinha meses de formada, eu fiquei olhando para a cara dela e falei, bom, entrego o meu CRMV agora e choro, né? E aí eu comecei a conversar com essa tutora e assim, ela entendeu que a castração evitaria tumores de mama. Ponto. Ela não entendeu que a castração seria um impeditivo, né, fisiologicamente para uma gestação. E foi um problema muito grande para a clínica, né, para o outro veterinário, enfim. E foi algo que me marcou. Então, é como o Felipe falou, é óbvio, era óbvio para mim, era óbvio para o cirurgião, não era nada óbvio para essa tutora. Então, o mínimo detalhe que a gente puder explicar e compartilhar, né, a informação, é nosso dever, é nossa obrigação, né, até para que a gente consiga levar a informação adiante e que para a gente também consiga se proteger aí de certas coisas subjetivas que a gente pode achar que o tutor sabe, na verdade ele não sabe. Só para que situação, hein? Que situação. Aproveitando aí, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer toda essa discussão, porque eu acho que ela é enriquecedora, assim, tanto na minha posição hoje, né? De tipo assim, putz, eu notei várias coisas aqui que eu poderia usar como estratégia de comunicação com esse cliente final, enfim, e gostaria de compartilhar algo que é bastante antigo, né? E aí é familiar, né? E ele é importante e vocês vão entender um pouquinho da onde eu quero chegar. Na verdade, meu pai, ele desde 1996, ele é dono daquelas aviculturas, casa agropecuária, acho que vocês vão lembrar mais ou menos, vende passarinho, vende, enfim, tudo quanto é coisa. E uma das coisas, né, região da zona leste de São Paulo, né, é uma região mais humilde, vamos pensar assim, e uma das coisas que ele começou a fazer desde 1996 foi tentar ajudar a comunidade, e aí ele pegava os gatinhos, né, que nasciam nas casas das pessoas, ficava cuidando dos gatinhos, e quando tinha alguém que tinha um certo interesse, né, ele pegava e passava, enfim, era o que ele sabia. Na alimentação dele, né, ele é aposentado metalúrgico, não tinha noção nenhuma, né, de veterinária. E aí, enfim, teve todo esse cenário, e aí eu passei a fazer medicina veterinária, e aí eu frequentava lá a loja, né? E aí era muito interessante que as pessoas, elas pegavam os filhotinhos, e aí quando você passava a dar uma atenção um pouco maior, né? Você passava a dar um pouco mais de explicação, e naquela época, né? Na minha limitação de 2 anos de graduação ainda, né? Falava alguns detalhes ali, você já nota que faz total diferença, né, na história de vida daquele filhote, né? Então, depois disso, alguns viraram clientes, né, lá da loja ainda, e aí você via que, nossa, olha, eu segui, fiz isso, levei no veterinário e tal, né? Dei essa alimentação, teve que mudar por conta disso, por conta daquilo, né? Olha como ele tá, e mostra foto, e, enfim, é um monte de coisa, mas é só para eu ressaltar aqui, né, para mim mesmo, né, a importância da comunicação, né, o quanto antes, vamos pensar assim, né, o quanto antes a gente conseguir passar aquilo que as pessoas precisam saber, que os pais de pets precisam saber, né? Porque é filho dele, né? Passa a ser filho dele. Então, gostaria só de comentar um pouquinho disso, porque eu acho que me veio muito à cabeça essa época da minha vida. Eu, com certeza, acho que assim, esse compartilhamento de informação ele é extremamente importante com
os tutores, com os colegas, por exemplo, né? Até você falando isso, Henrique, eu trouxe um pouco aqui para minha rotina de hoje. Hoje eu resido no interior de São Paulo, então aqui onde eu moro é normal agropecuárias, né? E muitas vezes eu tô ali para comprar uma coisinha para o meu cachorro, um brinquedinho, e eu vejo um tutor entrando com o cachorro no colo e perguntando: que vacina que eu dou para o balconista, sabe? E aí, às vezes, né, a gente tem aquele ímpeto veterinário que surge, e aí você fala: deixa eu te ajudar, e aí você vai ali, conversa, e você percebe que ali, às vezes, naquela troca de 5 minutos, você consegue dar um direcionamento para aquela pessoa que muitas vezes talvez não teria acesso à informação, né? E a gente consegue dividir. Aqui mesmo hoje eu tenho auxiliado colegas que têm uma clínica aqui veterinária, que elas têm um gatinho que é FeLV positivo, ele paralisou de membro posterior, provavelmente por conta de um linfoma medular, e elas não tinham ideia, assim, do que fazer com o paciente, até pela restrição do local, porque a cidade que eu moro é bem pequenininha. Então, o quão é importante a gente se disponibilizar em se comunicar, né, com quem a gente encontra aí pela nossa vida, sejam tutores, sejam colegas, para que a gente consiga melhorar aí a veterinária e difundir a informação e conseguir trazer o melhor que a gente puder para os pacientes no geral. Pessoal, eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas no chat aqui. O que vocês acham de nós darmos uma olhada nelas? E tem uma que eu achei bem interessante aqui, a Gisele, até um tempo atrás aqui, perguntou, Gisele Dantas, né? Ela perguntou se é verdade que quando castra o gato, né, temos que dar somente ração para gatos castrados. Você imagina que se aplique tanto a gato quanto talvez a cachorro também, né? Precisa ser essa ração para gato ou para cão castrado ou não precisa? E aí, o que vocês acham? O pessoal quer compartilhar antes? Bom, do ponto de vista nutricional, não necessariamente precisa ser um alimento para castrado, tá? A gente observa aí que, né, pós-castração, né, existe aí uma mudança, talvez, né, com relação ao comportamento alimentar, existe uma diminuição de atividade física, mas no final das contas, né, dentro da nutrição, o que a gente olha, tá? A gente olha que existe um animal que ele gasta uma quantidade de energia por dia, né? E o alimento tem que suprir essa necessidade energética diária, né? O que o alimento ele busca fazer, e o alimento para castrado? Ele busca diminuir a quantidade de energia, justamente sabendo que esse animal vai ter um gasto de energia um pouco menor. Então, a gente está buscando atender essa necessidade com um volume talvez um pouquinho maior do que ele consumiria caso ele mantivesse com a alimentação anterior. Mas uma vez que você faz uma adaptação, né, na quantidade, na necessidade energética desse animal, né, na verdade, né, na quantidade de caloria que você está oferecendo, você facilmente consegue manejar esse animal com outros tipos de dieta que não seja propriamente a do alimento castrado, né? Atualmente, quando a gente olha para o alimento castrado, ele pode ter aí, né, uma certa mudança justamente para atender aí um pouco desse perfil desse animalzinho. Como, por exemplo, aumentar um pouquinho de fibra para manter saciedade, né, trabalhar um pouco, né, com questão de L-carnitina para tentar ali, né, utilizar a energia proveniente da gordura, manutenção de massa muscular, uma vez que às vezes esse animal pode ter uma diminuição aí, né, dessa atividade física diária. Então, existem recursos, mas ele não necessariamente é obrigatório que aconteça, tá? E aí, né, eu estou falando de um ponto de vista, né, nutricional teórico. Talvez vocês tenham uma visão e falem assim, não, o meu paciente ele precisa consumir um alimento castrado, ou não, enfim, fiquem à vontade. O que eu vejo é que muitas vezes a parte da nutrição, até voltando um pouquinho para a Débora falou,
a gente deixa muito, né, e acaba ficando muito, às vezes, sem a nossa informação, a gente acaba esquecendo, né, da parte nutricional. Então, acho que tão importante quanto ser uma dieta para castrado é ser o alimento para aquele peso, de acordo com o alimento que o animal vai receber calculado ali, entender, o tutor entender a importância do animal também comer uma quantidade certa, assim como a gente tem lá uma dieta de 2.000 calorias, né? Que esse paciente também ingira a quantidade energética que ele precisa, porque aí a gente vai evitar realmente o sobrepeso, né? Que eu acho que é o que a gente acaba buscando quando dá um alimento de animal castrado, né? Então, acho que é importante a gente, em qualquer faixa etária, respeitar o nível de energia que aquele paciente precisa e que a dieta está sendo ofertada, né? Então, incluir isso no nosso dia a dia de rotina, assim. Eu concordo em gênero, número e grau, que eu só estou acrescentando com vocês. Eu acho que é isso. E talvez até se pudesse colocar uma pimenta no tempero aqui, né, da parte nutricional, o que eu vejo também um pouco é as prescrições, muitas vezes feitas pelos médicos, só pela... Bom, é um felino castrado, então eu pego ração de felino castrado. É um renal, então eu pego de um renal. Qual o ponto que eu vejo disso? Legal, acho que do ponto de vista nutricional, acho que o Henrique debateu tudo, já que a gente poderia falar, mas tem outro ponto que a gente esquece na ponta, o meu paciente, ele tem interesse, ele se alimenta por aquilo, ele tem interesse em se alimentar, porque às vezes pode ser o melhor alimento do ponto de vista nutricional em tudo que a gente calculou, mas ele não quer comer aquilo. Então, eu trabalho hoje com nutricionistas na internação e eu sempre brinco com ela, falo assim, olha, as prescrições são fantásticas, o papel ele aceita tudo. O problema é que na ponta tem um cara que não aceita o papel. Então, às vezes eu tenho que ver o que eu consigo equilibrar para que ele possa se alimentar. E aí que faça sentido para ele. Né? Então, eu brinquei até, inclusive, recentemente com a minha namorada a respeito disso, que ela tem um bulldog e sempre comeu ração de bulldog. Hoje em dia ele não quer comer ração de bulldog, mas poxa, foi toda projetada para tudo aquilo, daquele jeito, pellet. Ele come a ração dos meus dashes. Mas o pellet não foi projetado para... Tá, mas se ele não comer nenhuma ração, não funciona. Né? Então, é só um a mais aí. A gente brinca na nutrição, sempre faz aquela pergunta, né? Qual que é o melhor alimento para determinado pet? É aquele que ele come. Porque se ele não comer, não adianta nada, né? Então, no final das contas, eu acho que é um pouco disso, né? Dentro do que ele come, aí sim a gente consegue brincar e a gente consegue, né, olhar um pouquinho mais. Mas se não comer, esquece. E esse problema, essa situação, né, eu vejo como mais acentuada ainda com gatos, né? Eu já tive 3 gatos, né? E assim, eles têm uma personalidade, têm um perfil de... Eu não quero, não gostei da cor da embalagem da ração, não vou comer a ração e pronto. Né? Não tem conversa, né? Cachorro a gente já consegue ter um pouco mais de jogo de cintura, né? Mas realmente eu vejo como um desafio muito, muito grande isso também. Posso aproveitar e eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, e até mesmo, né, porque assim, eu já vi essa informação em várias pessoas falando, né, mas eu nunca vi, assim, né, literatura falando, um trabalho, alguma coisa sobre, mas com relação a essa questão do gato, né, e a aceitação dele com relação a um novo alimento, nova textura, etc e tal. O que eu tenho de informação, e eu queria ouvir de vocês, qual a opinião de vocês, porque eu sempre gosto de entender um pouco disso, mas eu ouvi falar que você precisa apresentar para o gato diversas texturas, enfim, sabores, etc e tal, na fase de filhote, e aí especificamente até 6 meses, tá? Porque depois disso acaba se tornando muito mais difícil você inserir, né, por conta dele ter essa dificuldade da aceitação de algo de algo novo, enfim, e eu não sei se é porque, né, eu ouvi falar e etc e tal, mas eu acabo acreditando isso para o meu gato. Eu tenho um gato cego que, quando filhote, ele só comia alimento seco. E hoje ele tem dificuldade de comer, né, alimento úmido. Ele não comeu churu esses dias. Olha, não sei se, né, vocês conhecem gato que não gosta de churu, mas esse gatinho meu não comeu churu. Enfim,
Vocês também têm essa percepção, ou já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu até cheguei a passar um pouquinho sobre isso na palestra hoje, que assim, se a gente for ver ali mais da parte comportamental, né, do desenvolvimento do felino, ele tem uma fase ali que ele passa normalmente entre 2 a 7 semanas de vida, que é uma fase que a gente chama na parte comportamental de transição, que ele fica um pouco mais acessível a novidades. O gato, ele tende a ser um pouco neofóbico, então não gostar tanto de coisas que vão sair da rotina dele, sair daquela monotonia que ele está acostumado. Então, eles podem sim rejeitar algumas coisas, mas é possível que a gente consiga algumas adaptações. Quando o filhote, né, ele atinge ali uma maturidade social em torno de 2 a 4 anos de idade. Então, normalmente, até esse período é um pouco mais fácil que a gente consiga modular um pouco o comportamento e introduzir novidades para ele, porque ele está num período de mais fácil aceitação. Depois desse período, ele já acaba tendo, né, esse comportamento um pouco mais consolidado e a gente pode ter um pouco mais de trabalho para conseguir inserir novidades para ele, mas não que não seja possível, né? Por exemplo, até tem uma amiga que a gatinha dela não comia churu de jeito nenhum. Então, o que a gente começou a fazer? Diluir o churu na água e fazer literalmente um volume como se fosse uma aguinha mesmo. Por quê? Ele conhece a textura da ração seca e ele conhece a água. O churu tão líquido como uma água, ele aceitou tomar. E aí, aos poucos, a gente foi deixando ele mais concentrado e tornando ele em pasta. Então, muitas vezes, aquela consistência do sachê, né, macio, molhado, também pode ser algo que o gatinho rejeita. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo adaptar. Mas eles tendem, sim, a ter esse comportamento um pouco mais neofóbico mesmo. Pelo menos na minha vivência, né, e na minha experiência. Eu tô vendo aqui, tá? Tem mais algumas. Tem uma pergunta ali que o Gabriel fez, né? Que diz respeito, né? Dentro da questão de castração também. Né, ele questionou o seguinte, ó, devido à diminuição da uretra após a castração, principalmente nos machos, eles necessariamente terão problemas de obstrução ou só a alimentação já resolve? Tá? Vou colocar um pouquinho da minha opinião aí para o Gabriel. Na verdade, assim, Gabriel, o problema da obstrução, ele é muito amplo, né? A gente não vai correlacionar ele aí só pensando na alimentação. A gente tem o fato da ingestão, né, hídrica. Nós sabemos que os gatinhos, eles têm realmente uma uretra com um diâmetro pequeno, que predispõe, né, esses casos de obstrução, seja por cálculo, por plug, mas eles também têm os quadros, né, inflamatórios ali de trato urinário inferior, que não vão estar relacionados com o quadro alimentar necessariamente, pode ter ali só o fator mais de estresse, o quadro inflamatório em si. Então, a gente não pode relacionar só que uma alimentação resolveria a questão, né? A gente pode ter esses quadros obstrutivos por diversos fatores. Quando ele está 100% relacionado à alimentação, e aí a gente precisa de uma análise de cálculo, de uma urinálise, de um entendimento um pouco mais a fundo, a modulação alimentar ela vai auxiliar no tratamento, mas acaba sendo uma parte, né, auxiliar, mas a gente não pode correlacionar que a gente entrando ali com um alimento, a gente tem uma resolução e que a gente nunca possa ter um quadro obstrutivo, porque ele pode ter diversos fatores associados. Bacana. Tem uma pergunta da Gisele aqui também, né? Aí entra naquela, eu acho bacana essas perguntas, né? Porque às vezes pode ser que não faça nenhum nexo, mas é importante falarmos sobre isso, né? A Gisele trouxe aqui um questionamento, né? Que um gatinho da cunhada veio a falecer com problemas renais e que ela foi informada que isso se deve à castração ter sido realizada cedo demais. Né? Procede essa informação, o momento da castração, coincidência de insuficiência renal?
Eu, particularmente, não tenho uma informação específica correlacionando a castração em si com a doença renal, tá? Não sei se os colegas aí têm alguma outra experiência, mas o que a gente já sabe hoje em dia, né? Que a maturidade sexual, ela traz um desenvolvimento como um todo para o organismo do paciente, mas isso é para o desenvolvimento dele no geral, tanto que antigamente aí a gente gostava das castrações antes do primeiro cio, hoje em dia a gente já mudou um pouco essa conduta e entende que é bacana que o paciente atinja a sua maturidade sexual para desenvolver de forma adequada e ter essa castração posterior, mas particularmente, Gisele, eu não relacionaria a castração precoce com a doença renal, né? Então, acho que a gente tem diversos outros fatores ao longo aí do desenvolvimento desse gatinho que pode estar relacionado a ele ter desenvolvido essa doença e não em si unicamente a castração, tá? Pelo menos na minha opinião. Concordo com a Débora, acho que é bastante raso a gente pensar que só uma coisa vai causar isso, né? Porque a gente teria que ter um grupo de gatos castrados acompanhados até a morte, com tal idade, comparando, e que não tivesse nenhuma outra intercorrência, né? Então, é claro que na hora do falecimento a gente procura uma causa, né? Até para assimilar aquele processo do luto, e às vezes a gente até entende alguma coisa que realmente não tem relação mesmo. Eu concordo, eu ia complementar exatamente isso, da questão de alguma outra intercorrência que a gente consiga correlacionar no percurso. Até fiz um leve levantamento aqui, breve levantamento das coisas, eu não tenho nada que correlacione diretamente isso, né? Acredito que não tenha, mas pode ser que exista alguma literatura aí que a gente não esteja observando. O que pode acontecer, enquanto os colegas estavam respondendo, é que eu fiquei pensando, o que pode correlacionar, muitas vezes, é o processo anestésico realizado de uma forma, estou tentando explorar, assim, mais, um procedimento anestésico feito por um anestesista com uma técnica questionável. Por que eu digo isso? Eu, como intensivista, eu consigo botar pacientes para dormir. Anestesiar um paciente com uma outra coisa. Então, corrente, o quanto que eu estou impactando para o futuro desses pacientes, que tem hoje em relatos de caso, de acompanhamentos, como a própria Roxana disse, acompanhamentos de pacientes que passaram por procedimentos anestésicos e, na verdade, anestesias não monitoradas. Isso a gente sabe que tem correlação com pior desfecho em doenças crônicas no futuro. Agora, eu estou explorando aqui um a mais que possa correlacionar com o procedimento de castração, mas diretamente eu também não correlacionaria, não. O ato de castrar, não. E em termos de castração, aí é uma pergunta minha, né? Mas assim, o professor Eduardo aqui pensando, né? Nós sabemos que o animal, o gato, por exemplo, foi castrado, né? Ele vai ter naturalmente, por uma diminuição de atividade hormonal, uma diminuição no próprio metabolismo dele, né, vai ficar um pouco menos agitado, assim por diante, né, do processo natural. Eu imagino que as rações, né, voltadas para esses animais que são castrados, um dos critérios que tem, seja uma redução energética, né, então vai ter um nível de energia menor do que uma ração, talvez para um gato não castrado. Me corrija se eu estiver falando besteira. E quais outras diferenças que tem, né, do ponto de vista nutricional, assim, um gato castrado, tá? Diminuir a energia no alimento, beleza, mas eu tenho que aumentar a proteína, a fibra aumentar, diminuir, ou algum ingrediente, alguma vitamina, alguma coisa a mais, né, ou é somente a energia que é trabalhada? Bom, Edu, na verdade, quando a gente pensa aí, né, nessas necessidades, a gente pensa aí que o requerimento para animal adulto, né, inativo ou castrado, né, falando especificamente aí de gato, ele acaba não mudando. E aí a gente acaba sempre usando uma referência que é o FEDIAF, né, que é um dos 3 guias aí que as principais indústrias acabam atendendo, buscando atender. Então, não tem nenhuma mudança de requerimento nutricional, tá?
Então, se a gente mantiver, né, atendendo a mesma quantidade de proteína, atendendo a mesma quantidade de gordura, atendendo, né, os teores de vitaminas e minerais necessários, a gente consegue aí, né, manter esse animal saudável, promovendo bem-estar, longevidade, etc. e tal. Na questão energética, né, o que pode acontecer, né, é que gordura acaba tendo mais energia dentro da dieta, né? E se aí eu precisar modificar o perfil dela, eu posso aumentar um outro nutriente que tenha aí um pouco mais de... que forneça menos caloria, né? Então, se eu tirar uma quantidade de gordura, às vezes, num alimento muito rico, eu posso aumentar um pouco de proteína, ao invés de aumentar um pouco da fibra, para tentar aí equilibrar aí esse teor energético. Mas aí não seria diretamente relacionado a requerimento nutricional, tá? A exigência nutricional desse animal. Então, né, seria mais ou menos esse o caminho, tá? Que eu penso. E eu acredito que é o que seja aí o que a gente tem, né, de comprovação, enfim. Não, bacana, obrigado, Henrique. E agora que nós já estamos iniciando, né, entrando aí na parte final da nossa conversa, nós temos um sorteio aqui até para fazer, mas acho que antes de irmos aqui para o final, eu vi que tem uma pergunta da Júlia também, que pode ser, dependendo do aspecto aí, um pouco polêmica em alguns aspectos, diz respeito a transgênicos, né, a utilização de alimentos transgênicos na alimentação animal. Eu imagino que essa pergunta da Júlia, né, seja em decorrência de alguns ou muitos anos atrás, né, quando teve um incremento dos alimentos transgênicos, né, teve muita discussão, faz bem, faz mal, causa isso, não causa, é bom, ruim, enfim, uma série de discussões. E hoje, já passado alguns anos, né, toda essa discussão, qual que é a percepção de vocês, né, a utilização desses ingredientes transgênicos? Pode trazer algum malefício para o animal ou não tem problema nenhum? Na verdade, eu gostaria de ouvir as outras pessoas só porque eu tenho, né, algo muito claro de que não, né, não faria mal, enfim, simples assim. Mas eu gostaria de ouvir a argumentação, né, do que vocês têm de informação. Assim, que eu entendo, né, que eu trago aqui de conhecimento, é que realmente tem essa alteração ali genética nesse alimento, essa modificação, mas que não é nada que traga um prejuízo para a saúde e que a gente precise, né, evitar ou retirar ou restringir da alimentação dos pets, né, da mesma forma como a gente também aí acaba consumindo com grande frequência. Então, não vejo malefícios aí para a alimentação deles, não. Eu concordo com o Henrique. Eu acho que de forma simples e direta também, eu acho que eu concordo com o Henrique nesse ponto. Eu não vejo nenhum malefício, contanto que a gente entenda realmente o que é esse transgênito e o rito de como ele foi produzido. Se a gente for pensar que isso já é feito em larga escala, a gente já tem um tempo já de produção científica acerca disso, eu acredito que não traga nenhum malefício, não. Pelo menos também não uma visão de um intensivista falando sobre nutrição. Lembra? Eu penso que tudo que a gente não conhece, não entende, dá medo e a gente repudia, né? Então, acho que realmente não ia ser, assim, não sou aquelas pessoas muito polianas, mas acho que sou que não, acho que acaba sendo, não acho que não ia ser uma coisa que fizesse mal, que a gente ia distribuir em larga escala, afinal de contas, as próprias pessoas iam consumir isso, não ia ter como eu consumir um alimento e outro não consumir. Então, acho que é mais susto mesmo de modificar geneticamente alguma coisa, isso parece muito ficção científica e aí dá medo, né? Só, então, explorando um pouquinho mais aí desse cenário de transgênico, acho que é legal comentar aí, né, porque, enfim, na verdade eu gosto de ouvir, né, até pessoas fora da área de nutrição, porque acho que todo mundo vai concordar aí, né, que a gente tem muita informação sendo disseminada em rede social, né. Cara,
o tanto que a gente ouve, assim, a gente tem grupo com os times da Rios de diversos lugares, e aí o pessoal mandando pra gente aqueles videozinhos de Instagram, nossa, olha o que fulano tá falando, fulano do, sei lá, do Nordeste, fulano do Centro-Oeste, fulano do Sul, fulano não sei da onde, enfim, e constantemente é falado sobre transgênico, né? E trazem, né, um cenário do tipo assim, nossa, meu Deus do céu, ainda acaba sendo algo muito negativo, né? Ou, nossa, eu nunca vou oferecer isso, mas está ali comendo pipoca, né? Enfim, tá. E inclusive, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas recentemente tem um projeto na Embrapa, né? Se eu não me engano, do interior de São Paulo aqui, eu não lembro qual região, se é região de Piracicaba, alguma coisa assim, e um dos pesquisadores lá, ele comentou que num futuro breve, né, a gente não vai estar ali trabalhando somente com alguns grãos, né, ali soja, milho, enfim, mas eles já começaram a desenvolver um feijão que ele é transgênico, né, que ele é geneticamente modificado, e aí, né, houve até um questionamento, nossa, mas por que tem a questão do transgênico, etc e tal? E aí, se você olhar para a questão de produção, a necessidade de segurança alimentar, né, segurança do alimento, enfim, a gente nota que ali está uma importância muito maior do que o cenário de discutir, vou comer ou não vou comer, né? Quando a gente passa, né, a olhar diante desse cenário, a questão econômica, a questão de benefício na produção, a questão de ofertar esse alimento para todos, para a produção do alimento dos pets, enfim, acho que a gente acaba tendo aí um benefício, ou ver, né, coisas boas ali. E só para fechar aí o assunto, né, para trazer, concordando com todo mundo, né, e com o que eu comecei aqui, tem um levantamento que eles fizeram reunindo, né, um grande número de estudos, né, e basicamente a conclusão é que até o momento não foi identificado nenhum malefício com relação ao consumo de transgênico. Então, é a informação que a gente tem, né? Então, é isso que a gente passa para frente, é o que a gente, né, vê aí baseado em ciência. Então, fiquem tranquilos. Eu gosto muito disso que você falou, Henrique, porque eu acho que a ciência ela nos permite esse tipo de coisa, né? Até que se prove o contrário, tudo na ciência é não. A gente luta para virar o sim, né? Então, tudo que nós temos hoje sobre ciência de transgênicos é que não é. Se um dia eu fizer, tudo bem, a ciência ela me permite pensar de formas diferentes, né? O que não dá para fazer é exatamente o que você citou no começo, que hoje a informação ela tá muito, a gente tem muitos microfones, né? Isso não é ruim. O problema é quem faz o crivo e quem faz o filtro de tudo isso. Isso a gente ainda não tem, né? Então, falava-se sobre narcotização de informação em 1940. Hoje em dia, então, seria uma loucura, né? Porque a quantidade de informação que você absorve é gigantesca. Não necessariamente uma informação correta. É verdade. E a gente fala assim, uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, né? Dependendo de quem fala e como fala. No ensino de luto, a gente tem uma mentira que se criou e hoje a gente vê fontes seguras falando que né? Que são as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, que não são fases do luto, são fases do paciente terminal. Então, são aqueles sentimentos quem está morrendo que sente, não quem morreu. E não por quem se morreu, né? Então, isso virou uma verdade que não é verdade, mas é dita como verdade. E talvez nesse aspecto, né, até a Júlia comentou ali, né, que essa questão de transgênico, porque com certeza ela viu vários produtos, né, várias rações, né, livres de transgênicos, de transgênicos, né, e eu imagino, né, aí na minha percepção, é algo meramente comercial, né, a indústria está ali tentando pensar em algum segmento específico de pessoas que por algum motivo não gostam de transgênico, né, mas realmente fica aquela dúvida, né? Você vai lá comprar a ração, tem uma lá livre de transgênicos, que é livre de transgênicos. Começa a pensar, pô, esse negócio de transgênico faz mal, né? Então entra nesse ciclo, né? Mas imagino que seja meramente comercial. Pessoal, eu acho que aqui a conversa, né, de todos nós, esse formato de mesa redonda aqui tá fantástico, né?
mas nós estamos aqui nos aproximando do momento final programado aí de 8h30, e eu gostaria, né, de comunicar a vocês que nós vamos ter um sorteio aqui, um sorteio bem bacana, tá? As pessoas que forem, a pessoa, né, que for sorteada vai receber aí um mimo, assim, digamos, tanto da Rios quanto da Wivetes, né? Então, vai ser bem legal. Então, gostaria de, nesse momento aqui, abrir só para fazer o sorteio, e aí nós podemos, né, para finalizar, né, quem sabe Henrique, Rosana, Débora, Felipe, né, cada um, né, se quiser fazer um encerramento, ou deixar uma palavra aí para os nossos alunos, aí nós finalizamos toda a conversa, pode ser? Eu estou com o sorteio aqui, tá? Então, a lista de presença, eu vi que todos preencheram. Nós estamos aqui com 176 pessoas que preencheram. Isso, 176 pessoas que preencheram. Eu excluí os nomes que estavam duplicados, né? Então, algumas pessoas acabam preenchendo 2, 3, 4 vezes aí para ter mais chance de sorteio, né? Mas nós excluímos esses nomes, né? Então, podem ficar tranquilos. Eu estou aqui aberto com um sorteador, né? Então, é um site que vai gerar um número aleatório, tá? Vou sortear aqui e daí eu já vamos ver aqui o nome. O resultado do sorteio foi o número 105, tá? Então, número 105 que foi sorteado. Deixa eu ver aqui quem é. Número 105. Aqui, ó, número 105. Karine Justiniano de Moura, né, de São Paulo. Tá? Então, Karine, parabéns, tá, Karine? Né, você vai receber, nós vamos entrar em contato com você para organizar, né, para enfim, informar como que nós vamos enviar, né, esse mimo aí para vocês, tá bom? Parabéns, a Karine apareceu aí. Parabéns, Karine, que bom que deu certo. Então vamos abrir aqui, né, acho que para o momento final, né, para o encerramento, né, acho que se cada um quiser encerrar aí, né, fazer um resumo ou trazer qualquer movimentação, informação para os nossos alunos, eu acho que é um momento bem bacana também. Bom, seguindo o início lá, né, das apresentações, deixa eu começar aqui. Então, eu gostaria de agradecer, Edu, né, especialmente a você, ao Eiras, né, e a Renata. O evento foi incrível, né? Eu lembro quando a gente começou a desenhar ele, enfim, a ver ele acontecendo aqui, né? E acaba sendo muito legal. Acaba sendo muito legal também, né, a oportunidade que eu estou tendo aí de conhecer, né? Nunca tinha tido contato com a Roxana. Achei o Felipe, o streamer aí, né? Muito legal, quero um dia conhecer. A Débora está no interior, né? Mas não seja o problema, a gente vai para o interior também. E, enfim, muito legal ter esse tipo de conversa. Ouvir vocês, eu acho que foi enriquecedor. Então, muito obrigado a todos, tá? Bom, vou seguir minha ordem, então. Queria agradecer novamente o convite e a participação. Eu achei incrível essa mesa redonda, assim, a gente participa de várias, eu achei que essa foi, assim, muito produtiva, né? Muito legal conhecer todos vocês e acho que a gente vai encontrando, né, profissionais que pensam como a gente fica tão acolhido, me senti mega acolhido aqui. Então, eu queria deixar uma mensagem para os alunos, principalmente, né, para todos, que é uma frase de uma escritora estadunidense, né, a Maya Angelou, que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Né? Porque, às vezes, a gente automatiza muito nosso atendimento, a gente acaba tratando todo mundo como igual e as pessoas não vão esquecer mesmo como a gente fez sentir. Obrigada. Seguindo aqui, então, gente, queria agradecer, né, pelo convite, foi muito bacana, gostei muito, assim, de estar com vocês hoje, da palestra que a gente fez mais cedo, falando sobre esse tema que eu amo tanto, né, que são os felinos. Eu quero ficar à disposição, então, para o que vocês precisarem, tá? Adorei aqui o nosso bate-papo, a nossa troca de experiência, com certeza agregou muito, né, para todo mundo, para todos os envolvidos aqui, então queria agradecer bastante, espero que a gente se veja em breve.
Bom, pessoal, para finalizar então, acho que deixar o eterno agradecimento aí de poder fazer parte de tudo isso, acho que foi muito engrandecedor, mesmo palestrando, como a própria Roxana disse, acho que a gente participa bastante de mesas redondas, e essa daqui eu acho que foi bastante interessante, não só pelo improviso de tudo que a gente abordou, e até pela simplicidade de conhecer cada um de vocês e o ponto de vista. Acho que eu concordo com o que a Roxana disse, de que dá um quentinho no coração quando a gente vê pessoas que pensam parecido com a gente e que estão na mesma luta diária de tentar levar o conhecimento à frente, não importa como, e fazer a experiência. Acho que é muito mais do que um custo, e sim um valor que a gente atribui à experiência, que é falar sobre temas que a gente gosta e levar o conhecimento para tantos alunos, né, educandos, né? No caso, né? Acho um prazer aí estar participando disso e espero poder cruzar com vocês em mais outras mesas redondas. Com certeza, né? E Henrique, Roxana, Débora, Felipe, para a própria Gabriela também, que saiu agora há pouco, né? Eu quero deixar aqui o agradecimento a todos vocês, né? Em nome da Anima Educação, em nome dos nossos alunos, das nossas alunas, que estão aqui, né, entrando aí na noite, aprendendo, né, escutando vocês, absorvendo um pouco da experiência de vocês, absorvendo um pouco do conhecimento. E eu quero que vocês saibam, assim, que para os nossos alunos, né, para nós professores também, vocês são profissionais e pessoas de referência, né? Então, para nós estarmos aqui, né, escutando vocês, aprendendo com vocês, com a experiência, com o conhecimento, é muito gratificante, é muito bom. Tenho certeza que muitos alunos e alunas que estão vendo agora, né, estão pensando, eu quero ser igual o Felipe, igual o Henrique, igual a Débora, igual a Roxana, né, eu quero seguir esse caminho. Então, nesse momento, vocês estão sendo inspiração. E isso eu acho que é muito, muito importante. Além do conhecimento, da experiência que vocês trazem a inspiração, e ainda mais, né, num evento aí que envolve empresas que são referências, né? Acho que não preciso nem falar da importância da Rios, né? Do tamanho da Rios, da qualidade da Rios, assim como da Wivetes também, né? Que é uma referência aí em termos de qualidade em vários aspectos. Então, muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado. Esperamos que em breve possamos fazer mais uma roda de conversas, mais um dia com muito conteúdo para todos nós. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Boa aula para quem for para aula ainda, viu? Tchau, tchau.